Pois é, talvez eu esteja um pouquinho atrasado pra falar desse assunto, que aconteceu há tipo 4 anos atrás, mas enfim, acontece. Pra você que não sabe o que tá acontecendo, a Game Freak, depois de que ela anunciou o Sword and Shield, também anunciou que com esse jogo eles iriam cortar 60% da National Dex, ou se você não sabe o que é National Dex também, são praticamente todos os Pokémons. E assim, eu vou entrar mais nesses assuntos depois, mas tem uma treta que já aconteceu tem quase 4 anos e fora no momento que ela foi lançada, ninguém mais ligou tanto pra isso um tempo depois, mas quando eu vou falar aqui, eu vou querer realmente olhar essa questão a fundo mesmo pra saber se a Game Freak tava certa. E já adiantando, talvez e conceitualmente sim, ela tava certa. Mas isso tipo, interfere em muitas coisas dentro de Pokémon, não só a quantidade de monstrinhos que tem. Tanto é que esse vídeo aqui provavelmente vai ter uma continuação depois, que vai ser mais falando sobre toda a questão um pouco mais no geral, enquanto aqui eu vou estar focando mais, obviamente, em Pokémons e em batalhas. Dando início a isso tudo isso foi dado em uma entrevista e foi falado na entrevista da Pokémon Treehouse, se eu não me engano, onde os diretores de Pokémon revelaram que pra Sword and Shield iriam tirar uma porcentagem de todos os Pokémons e habilidades por 2 motivos. Primeiro, porque dá muito trabalho, obviamente são mais de 1000 Pokémons praticamente, mas com 2 coisas principalmente: criar melhores animações para as batalhas, que é um ponto importantíssimo em Pokémon, e também balancear o jogo, tanto os jogadores casuais, tanto para os jogadores competitivos. E note-se, eles não falaram em nenhum momento sobre modelos em questão, isso é um ponto realmente bem importante de toda essa discussão. E, enfim, quando eles falaram isso, um pouco tempo depois eu acabei descobrindo que, na verdade, eles iam rotacionar a Pokédex, não necessariamente tirar 60% dos Pokémons para sempre, mas sim variar entre os Pokémons que entrariam e sairiam em uma região, para alguns Pokémons que são fan favorites não ficarem sempre de fora ou sempre serem deletados do jogo. Isso realmente foi bem interessante e até que bem inteligente, na verdade. Eu ainda tenho alguns problemas e algumas dúvidas, na verdade, sobre toda essa questão, principalmente quando eles falam sobre animação, porque aí a gente entra em camadas um pouco mais complicadas sobre toda a questão de Pokémon. Principalmente porque, a esse ponto, se eu não me engano, o Pokémon já estava em 3D, tinha umas 2 gerações, então se eles tivessem um melhor planejamento, talvez isso não fosse um problema tão grande quanto ele aparenta ser. Já que assim, obviamente teve toda a questão do XY e do baque que foi essa transição justamente do 2D pro 3D, mas toda essa questão das animações meio que não faz tanto sentido, principalmente quando a gente vê o resultado final do jogo, já que principalmente na minha concepção de palpiteiro, corpos similares dividem a mesma animação genérica. Ou seja, por exemplo, um Pokémon quadrúpede, como praticamente todas as evoluções do Eevee, ou sei lá, um Pokémon que seja similar a um cachorro, esses 2 Pokémons vão realmente dividir a mesma animação genérica para eles. Então, por exemplo, uma animação de ataque ou de uma cabeçada, para eles seriam praticamente a mesma coisa. Obviamente que teriam que ter alguns tweaks, não é só colocar e pronto. Alguns Pokémons têm algumas estruturas muito mais complexas de se fazer, só que ainda assim, corpos similares dividem a mesma animação genérica. Isso vale para praticamente todos os tipos de Pokémon. Inclusive, se você vê, uma parte significativa dos Pokémons não tem corpos ou silhuetas de corpos tão complexas assim. Claro, tem uns que são únicas e, olhando de certa forma, esses Pokémons realmente fazem sentido serem tirados, já que eles dariam trabalho justamente por ser únicos, mas a grande parte dos Pokémons é parecido ou ao menos similar nesses modelos. Isso sem contar que já existia uma base de animação que foi usada no XY e o modelo que foi usado no XY, inclusive as animações de andar, já existiam desde Sun e Moon. Então isso não seria, ou pelo menos não parece ser, algo tão grande assim, já que isso já existia previamente. Obviamente que usar os mesmos modelos, eu não sei se é tão fácil assim, ou quão difícil é só portar modelos do 3DS pro Switch, mas assim, refazer tudo do zero eu realmente duvido que eles fizeram, já que os modelos são os mesmos, literalmente. E toda essa questão de animações, eu acho que pelo menos o que eles estavam falando sobre melhorar as animações, iriam ser animações especiais para alguns Pokémons e alguns ataques, e eu realmente acho que foi disso que eles realmente estavam falando nessa entrevista. Isso realmente coloca um ponto onde até que ponto é realmente melhor você criar animações específicas para movimentos específicos e golpes específicos que funcionam para somente um Pokémon, ao invés de simplesmente melhorar as animações genéricas, que tipo, são realmente pífias, bizarras de ruins. E pelo menos ao meu ver, vale mais melhorar essas, que vai melhorar, querendo ou não, para muitos Pokémons e que muito provavelmente iria se seguir
para as próximas gerações do que realmente fazer só um ataque para um Pokémon em específico, ser uma animação toda trabalhada com efeitos em 3D, uma maçã caindo e um vulcão e não sei o que lá. E isso realmente não parece fazer tanto sentido. Claro que quando você vê isso e vê o Gigantamax, você fica tipo, caralho, isso é muito foda. Mas quando você pensa muito mais a fundo nisso, ou nem tão a fundo assim, você vê que talvez isso não é a coisa mais inteligente a ter sido feito, já que se a base do jogo for melhor, se todas as animações genéricas forem melhor, isso acaba melhorando o overhaul do jogo. E assim, não é como se a Game Freak não tivesse dinheiro pra fazer isso, né? E tem muitas formas ainda de se driblar isso, que eu só tô pensando aqui de primeira, com certeza eles devem ter cogitado isso. Eu não sei se isso seria tão viável assim, principalmente pensando que Pokémon tem pouquíssimo tempo pra ser feito. Papo de tipo 1 ou 2 anos, sem contar que o Mush tem que ser produzido, etc, etc. Isso também acaba esbarrando em uma questão de logística. Pokémon é muito difícil de ser feito. Cada Pokémon tem inúmeros ataques que ele tem que interagir. E assim, tem mais de 1000 Pokémons e ataque deve ter, tipo, se bobear o dobro. Então você animar, nem que seja genericamente, é difícil. Mas também nem todo Pokémon e ou golpe precisa ser único. Dá pra só fazer algo bom, não precisa deixar só o Pokémon subindo e descendo. Dá pra ter uma animação de chute básico, uma animação de cabeçada básica e meio que reciclar isso, ou só deixar isso mais fluido, mais smooth, ou de uma forma que não seja tão óbvio que eles já estão fazendo. Isso também, querendo ou não, tem que ser levado em consideração que parece que eles estão tratando o Pokémon 2D como se ainda fosse em 3D. E pasmem, não é, já fazem mais de 10 anos que eles mudaram pra 3D e ainda continua uma merda. Já que, por exemplo, quando a gente vê como eram as batalhas na época 2D, elas, querendo ou não, eram muito dinâmicas. Principalmente quando a gente vê em Black e White, Black 2 e White 2, onde os Pokémons literalmente se movem, onde foram usados truques para os Pokémon se moverem e seus sprites ficarem mais dinâmicos. Mas essencialmente, se a gente olhar principalmente os jogos mais antigos, e eu falo mais antigos tipo Blue e Red, onde tipo os Pokémons não se mexiam, mas sim na tela, ou coisas mais simples como o Pokémon, sei lá, sendo esmagado assim de certa forma, ou só o fundo mudando, ou enfim, todas essas coisas que Pokémon tem. Isso aumenta muito no dinamismo do 2D, mas isso não funciona no 3D, já que a gente tem diversos ângulos de câmera, e a câmera não é só fixa, e assim, ver isso no 3D requer que você use menos a sua imaginação para visualizar os golpes do que no 2D, onde você, querendo ou não, tem que usar a sua imaginação porque você já interpreta aquilo como algo limitado, o que o 3D não é. Isso é algo que Pokémon exige, e tem mais de 10 anos que o Pokémon tá em 3D, isso não foi resolvido. Em alguns casos, isso é tipo bizarro de esquisito ou de feio. Mas isso, querendo ou não, encosta na questão logística de Pokémon e de se, tipo, realmente dá pra fazer isso. E a gente chega, finalmente, na questão da National Dex, e se a Game Freak tava certa ou não. E ela tava, querendo ou não, faz muito sentido cortar grande parte dos Pokémons, mas se isso for usado de certa forma, tem diversos poréns disso. Essa questão da rotação dos Pokémons, que eu falei no início do vídeo, é inteligente, é legal ter isso. Mas, apesar de tudo, isso tem que ser bem usado, e isso não foi bem usado. Porque ainda são muitos Pokémons nas decks consequentes de Sword Shield e Scarlet Violet. Então essa questão meio que se não pagou, de certa forma. E todo esse rastro que eles têm de tirar Pokémon e diminuir o escopo, a gente consegue ver desde a 5ª geração, com eles tendo a National Dex só liberada depois do fim do jogo, ou em Pokémon XY, onde a Dex é mais concentrada, menor e tem tipo, sei lá, 80 Pokémons ou menos de 100, diferente das outras 5 gerações que realmente foram adicionando 100 em cima de 100 em cima de 100. Isso só mostra como o Pokémon, querendo ou não, se tornou uma bola de neve gigantesca e virou um problema logístico imenso, onde nem a Game Freak sabe o que fazer sem isso dar tipo um backlash absurdo. Backlash esse que simplesmente não faz sentido. Cara, beleza, pegar todos eles, porque eu não vou ter os meus Pokémons antigos. Irmão, desde a 3ª geração você não pega todos os Pokémons. E sobre a questão de transferir Pokémons, ninguém nunca usou isso, ou é algo tipo muito menor, ou que pouquíssimas pessoas usam de fato, mas a Game Freak tem que manter, justamente porque Pokémon sempre, desde a 2ª geração, tem isso em mente, de você poder trocar os seus Pokémons de jogos. E tudo que eles alterem nisso vai dar um backlash absurdo, principalmente nas séries principais. Então limitar algo que seria bom é quase que impossível. E a gente vê que quando ela realmente limita e tem um escopo menor, tanto de Pokédex como de tudo no geral, a gente vê que dá jogos muito bons. Só pegar o Legends of Arceus, por exemplo, onde o jogo é tipo muito menor e muito mais concentrado, ele ainda
ainda recicla pokémons, mas, tipo, coloca toda a questão deles serem antigos e deles mudarem de forma, o que é, tipo, muito, muito, muito foda. E foi um dos jogos atuais mais bem recebidos de Pokémon. É, tipo, bizarro quão bem esse jogo foi recebido, tipo, eu não entendo. E até no Let's Go Pikachu e Eevee também, que esses dois jogos são muito mais focados em outras coisas que não batalhas. Isso, querendo ou não, tirou um peso gigantesco de dentro da fórmula de Pokémon. Só que isso tudo, querendo ou não, vai gerar um backlash da comunidade. E eu acho que vocês já devem imaginar o que aconteceria, né? Pokémon XY teve uma Dex menor e até hoje ficam falando disso como se fosse, tipo, um dos pecados da Pokémon Company. Ainda vai ter um vídeo continuando esse vídeo tá pra sair, deve sair nas próximas semanas, então se inscreve aí pra ver, porque eu termino e amarro e dou uma possível conclusão pra todo esse problema e no final de tudo, a Game Freak tava certa, era só fazer as coisas certas também. Ela não fez, então isso tornou ela errada. É isso, tchau.